Olá pessoal, eu sou a Gabi aqui da Inovei. Estamos iniciando mais um podcast. Vocês sabem que o nosso intuito sempre é trazer conteúdo de valor para agregar na sua vida. Mas como eu sempre digo, eu sou a pessoa que mais aprendo aqui. E como vocês sabem, a Inovei é uma marca que está sempre preocupada em como pode cuidar de você e de quem você ama. Por isso tem uma linha completa de produtos para ajudar na saúde e no bem-estar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso site e também tem um cupom de desconto especial meu para você estar realizando a sua compra, tá bom? E hoje eu vim trazer um assunto aqui muito importante, principalmente para você que é pai ou mãe de crianças especiais. Eu estou aqui com meu amigo Pedro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Vim participar mais uma vez, né, Gabi? Obrigada por estar aqui com a gente novamente. Eu que agradeço. Ter aceitado o convite. E a gente trouxe uma pessoa muito importante pro Pedro também, né? E uma pessoa que tem muito conhecimento, que é a pedagoga Ellen Muniz. Olá, Ellen, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse momento. E vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, né? Quem é a Ellen? Eu sou a Ellen. Amo a educação. Me descobri nessa área muito menina, jovem, né? Numa viagem que eu fiz, que eu tinha que cuidar de muitas crianças. E ali eu voltei para o Brasil falando, opa, é aquilo que eu quero, pedagogia. E estou aí na área até hoje. Você tinha outros objetivos antes disso? Eu queria fazer marketing e propaganda. Sério? Uma área nada a ver, né, gente? Mas, realmente. Olha só, aí acabei me tornando pedagoga. Olha só. E você fez uma pós em psicopedagogia, isso? Sim, tenho uma pós em psicopedagogia, além de outras também que agregam também dentro dessa área da educação, que eu gosto muito, porque a gente, como trabalha muitos anos com escola, fiquei muitos anos numa instituição, e lá a gente viu muitos desafios com os alunos. E a psicopedagogia, ela vem para isso, para nos ajudar a auxiliar também os pais nessa questão da dificuldade que o aluno encontra em sala de aula ou no dia a dia. Entendi. E além, como que você executa, né, essa psicopedagogia? Como que funciona isso na prática? Na prática, geralmente a gente faz um trabalho individualizado, porque cada aluno, né, cada ser é único. Então, ele tem as suas dificuldades que precisam ser avaliadas ali naquele momento. Nós não damos diagnósticos, né? Porque o diagnóstico vem do neurologista. Mas junto com esses profissionais, a gente consegue trilhar atividades e projetos, tudo nessa área em relação ao aluno que nós vamos estar realizando esse processo. Puxando um gancho aqui rapidinho, como a gente já se conhece há muitos anos, Gabi, muitos anos mesmo, né? Minha vida inteira, vamos se dizer. Mas puxando um gancho assim, a gente sabe que você foi professora por muitos anos, né? Eu até comentei com a Gabi, muitos anos lá no Colégio Londrinense. Sim. Vários anos, desde o primeiro, do berçário, limpando bundinha de neném, que ela reclamava tanto. E também atuando com crianças especiais, certo? Sim. A gente quer saber qual que é a diferença entre a dificuldade lidar com as duas pessoas. Essas duas pessoas, que querendo ou não, pessoas normais que não possuem essa certa deficiência e pessoas que possuem autismo ou até mesmo Down, né? Você trabalha com isso. Sim, trabalhei muito tempo com Down, gosto muito. Me encontrei na pandemia, né? Porque a gente teve que atender muitos alunos né, nas casas devido à pandemia. E a diferença, na verdade, é mais cognitiva. Sim, né? Porque em questão eles são muito amorosos, é como nós mesmos. Então eles se apegam muito a nós. Então é a questão do trabalho pedagógico. A gente precisa sempre traçar realmente para cada linha ali o autista. A gente tem que trabalhar, ver aonde está, né, a situação dele. E a mesma coisa acontece com os Down, né? Então, eu amo, gente. Tem que ter um certo cuidado a mais, né? Para contornar, para não... Precisa desse cuidado. Esse cuidado é extremo. Porque assim, e a gente tem que... Não é chegar e dar qualquer coisa. A gente precisa estudar o histórico do aluno. Então, assim, né? Da pessoa que a gente vai estar realmente atendendo. Não adianta chegar lá com uma atividade sem você saber para que é aquele objetivo. A gente precisa ter um objetivo para ambos. Tanto na escola normal, que a gente pode dizer, e na escola especial, de educação especial. Entendi. Eu imagino que você já lidou com muitos pais, né, durante essa trajetória. Eu vejo que
a primeira coisa que os pais têm que fazer, principalmente quando se tem uma criança especial, é primeiro aceitar, né? Isso, aceitação. Aquela situação daquele filho. Qual é a maior dificuldade que você vê dos pais Não, é em relação? aceitação. A aceitação é o mais importante, porque ele precisa entender essa criança que está chegando. Não é muito fácil. E muitas vezes esses pais pensam o que a sociedade vai pensar, o que os meus amigos vão pensar, o que a família vai pensar. Então, é nisso que precisa ele ter, essa aceitação e trazer para perto dele as pessoas próximas, familiares, amigos, para compreender e dar essa base também. Tirando também os profissionais que ele precisa estar também tendo esse apoio. Ele tendo esse apoio, a aceitação é maior. Entendi. Em relação às crianças especiais, dá uma dica para os pais que possuem filhos com crianças especiais dentro de casa, um alerta, assim, que eles têm que tomar um certo cuidado, algo assim do tipo, né? Porque, querendo ou não, né, como professora dentro de sala de aula é uma situação e dentro de casa é outra, né? Que já gera amigos, já gera família. Como que você pode dar uma dica para esses pais? Na parte escolar, a gente tem que prestar muita atenção com o que acontece em sala. Então, a gente precisa ter, assim, um momento com o professor, com a escola muito aberta. Contar como ele é em casa. E a escola tem que ter esse feedback também muito aberto com os pais, não esconder. Porque muitas escolas ou muitos professores escondem aquilo que o aluno sente, que a criança está vivenciando. Sim. E aí a gente não sabe o que fazer. O pai fica perdido. Então, quando a escola caminha junto com essa família, é mais fácil de você procurar um auxílio, uma ajuda profissional. Eu acho até importante, Ellen, que dentro da própria casa, os pais, por mais que tenha essa criança especial, comecem a dar uma certa autonomia, uma certa confiança, para que essa criança se desenvolva de uma certa forma, né? Porque eu vejo muito que, às vezes, os pais têm uma criança especial e acaba protegendo demais, e aquilo acaba impedindo ela de se desenvolver. Até que ponto os pais podem dar essa certa liberdade, Devem autonomia? Dar essa liberdade, né? E essa autonomia. São coisas, assim, pequenas, que, de repente, para o pai é muito difícil. Ai, meu filho não consegue vestir a roupa, pôr uma meia, que muitas vezes eles têm essas dificuldades por causa que também tem a parte motora. Sim, Nem todos têm uma parte motora muito bem desenvolvida na parte especial, né? Então, assim, talvez lavar alguma coisa, né? Um prato, mas é de vidro. Tudo bem, então vai pro de plástico. Trazer essas autonomias e também elogiar. Mostrar para ele os avanços que ele tem conseguido, que ele está vencendo esses obstáculos para que ele possa realmente se desenvolver a cada dia. Por mais que eles sejam muito amorosos, eles também são muito sentimentais, né? Então eles levam muito pro coração essa relação de elogio, do jeito de falar, do jeito de agir. Às vezes eles ficam mais tristes, né? Por isso que eles trabalham dessa forma. Até hoje mesmo eu recebo bastante mensagens no meu WhatsApp de alunos lá da PS Cidal, que eu trabalhei lá. Eu sinto muita saudade, gosto muito do pessoal de lá. Então, assim, eles me escrevem que sentem minha falta. Então, assim, eles levam mesmo pra vida. Só que também quando gostam. Quando não gostam, não te tratam mal, mas também não tem aquele vínculo. Então, é muito importante 8 ou 80. É muito importante você ter vínculo com eles. Tem que criar primeiro uma confiança, né? Uma confiança. Tanto os Down quanto o autista. Se a gente tem essa confiança dele, a gente consegue fazer um trabalho com excelência. Entendi. E eu acredito que tanto os pais, né? Como também os profissionais da educação têm um papel importantíssimo, né, na educação dessas crianças especiais. Mas qual que é o papel da escola? Porque eu acredito assim, que existem coisas que são para os pais, né? E outras são para a escola ensinar. E às vezes acaba tendo até essa mudança, né? Os pais acabam cobrando demais dos professores, né? Da escola, quando na verdade era algo que era para ser aprendido em casa, algo que era para ser passado dentro de casa. Mas qual que é o papel dos professores na educação dessa criança especial? Então, falando desse papel, né? Na verdade, a gente tem um papel conjunto com os pais. Sim, Porque sozinho o professor não faz nada. E muitas vezes tem pais que jogam muito para a escola essas responsabilidades, né? Mas não são todos. E a gente precisa caminhar junto. Então, a gente tem que dar essa autonomia. Na escola não muda o que acontece em casa. Eu acho que na escola a autonomia é muito maior ainda que às vezes dentro de casa. Porque eles aprendem a escrever,
alguns aprendem a ler. Então, eles vão ao banheiro sozinho. Tem momentos que a gente tem, sim, que orientar, a gente tem que estar junto, escovar o dente, porque muitos gostam de brincar na água. Então, assim, eles acabam se molhando todo. Tem alguns, né, que acabam indo no banheiro também, não sabem, às vezes, se limpar, mas quando sabe, a gente também tá ali. Então, assim, tem todos esses poréns aí, né? Entendi. E eu acredito, assim, hoje a gente tem uma grande aliada, mas que também pode ser a causadora de muitas coisas, né? Que é a tecnologia. Infelizmente, muita gente usa hoje, né? Pra praticar o mal, pra usar, infelizmente, pra malefícios. Porém, eu acredito que pode ser uma grande aliada, principalmente pra ajudar na educação dessas crianças especiais. O que você acha disso? Como você disse, tem aplicativos que não têm sido favorável para essas pessoas, né? Para as crianças, para a educação. Então, assim, que realmente tem deixado de trazer um aluno fazer uma leitura. Opa! Esses aplicativos têm, assim, em vez de trazer para o bem, tem deixado os alunos com menos vontade de estudar, vamos dizer assim. Não gostam de ler mais. Então, assim, eu percebo, assim, às vezes dentro da minha casa, né? É uma tarefa grande, que não quer fazer, né? O videogame é muito mais gostoso, um TikTok. Mas na área da educação especial, a gente usa muito a tecnologia para o bem. A gente usa muito programas, muitos sites educativos para ensinar esse aluno. E dá certo. Porque, querendo ou não, vira algo muito interativo, né? Vira. Para ele só, nossa, uau, e hoje nós temos muito programas, né? Até mesmo tem um programa que chama, eu não sei se eu vou falar muito certo, mas chama Word Wall. Você abre, assim, um leque de N temas, e tanto na matemática, para o aluno mesmo. E, assim, e esse programa é um dos programas que eu usava muito nas aulas de informática, porque lá eles tinham aula de informática e tem até hoje. Então, a gente usava muito esses tipos de recursos. A gente usava até o Word. Entendi. Né? Vamos fazer uma digitação para trabalhar a coordenação motora, coordenação visual e também ensinando eles a aprender mesmo. Para os pais, vocês usam, vamos supor, na educação dentro do colégio, né, dessas crianças especiais, vocês podem usar até mesmo o Word, né? Algo básico, a gente abre lá, qualquer computador pode ter. Para os pais dentro de casa, como que eles podem trabalhar essa interação com os filhos usando como se fosse o Word? Um outro exemplo, algo assim do tipo? Não, é que a gente usa o Word, mas a gente usa o PowerPoint. O PowerPoint a gente pode colocar um quebra-cabeça e fazer com que eles montem. Sim. E no Word, o que a gente fazia de diferente? No teclado, a gente tem o teclado, né? E a gente tinha que fazer letras grandes. Porque muitos são visuais, então eles precisavam ter o A bem grande, não aquele minucioso pequenininho, senão eles não conseguiam identificar. Então a gente sempre usava o Word, o PowerPoint e os sites mesmos que a gente sabe que é educativo nessa área, porque eles gostam mais. Muitos também se identificavam com o YouTube, né? Gostam muito de música, eles são muito musicais, então a gente usava esses recursos. Dançam bastante também, né? Dançam, eu sei. Existem algumas outras atividades, além da tecnologia, que os pais podem usar também a favor na educação dessas crianças? Como quebra-cabeça, né? Outro. Não, quebra-cabeça. E também atividades externas, né? Como uma natação. Eu tenho vários ali alunos que fazem natação, que fazem balé, que fazem dança. Então, usar também esses recursos, não só quebra-cabeça, dominó. Jogos também ajudam bastante no desenvolvimento deles. Entendi. E além, tem alguma situação durante essa trajetória que te marcou? Talvez algo emocionante que ficou marcado para você? Eu tenho várias, assim. Na questão da educação especial, algo que me marcou muito os alunos que eu dei aula quando eu tive que me retirar, né? Por problemas de saúde na família. E uma aluna que gostava muito da Frozen, acho que até o Pedro vai lembrar. E eu chamava ela, né, princesa. E assim, ela me marcou muito, porque quando eu saí, ela me deu uma xícara com uma foto. Então, assim, eu chorei muito, porque eu amava demais e amo demais aquela turma que ficou, né, hoje tá com outra professora. Então, assim, eu vivi N coisas, a gente dançava, fazia o dia da beleza. Então, e eu sempre levava negocinho pra pôr no cabelinho delas. Então, eu deixei as maquiagens lá. Até hoje elas falam, professora, vem aqui que as suas maquiagens ficou e a gente lembra sempre de você.
você. Então, assim, essas coisas me marcaram demais. São experiências muito boas que eu levei pra minha vida mesmo, porque isso faz com que a gente se torne uma pessoa melhor. Entendi. E pra eles também deve ter marcado, né? Sim, muito. São Até pessoas hoje que eles nem pedem pra que eu bastante. esteja indo lá, mas eu acabo não indo porque eles também sofrem e eu também sofro, né? Imagino. É muito complicado. E tem alguma situação engraçada que aconteceu que também ficou marcado pra você? Ah, isso daí até eu posso falar, da festa junina. É que ele fez sucesso na festa junina, viu, gente? As meninas falavam, eu falava, eles gostavam muito de saber da minha família. E eu falava, olha, são 3 homens, só eu de professora, né? Só eu de mulher, né? E eles, eu quero conhecer teu filho, traz seu filho. E levei. Só que na época ele tava namorando, né, gente? E aí as meninas não gostou muito, não, né? E elas falavam, como seu filho é bonito, né? Como eles são lindos. Então foi muito engraçado, porque todos vieram conhecer a minha família, conhecer o meu marido. Porque quando eu falava, não expressava pra eles que realmente eles eram real. E eles são reais, né? Então, assim, e aí eles viram que realmente eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos. E isso pra eles foi muito importante, conhecer um pouco da minha vida. Entendi. E lá mesmo, Gabi, eles são realmente, né? Eu fui lá e fui prova, sim, prova real de que realmente eles são muito amorosos. É um amor, assim, fora do peito, né? Fora do peito. Até nunca me conheceram, só conheceram por ela ter falado. Mas receberam ele como se conhecesse como ele se há conhecesse. tempo, né? Como se fosse família mesmo. Eles são muito amorosos. E muito inteligentes também, né? Muito inteligentes. Parece que as pessoas... Vem muito julgamento de fora, né? Da sociedade, até mesmo dentro da família e amigos. Tem alguns que têm a parte mais cognitiva comprometida. Mas isso também não faz com que ele não aprenda. Outros é para dança, desenhos. Você vê alguns ali que desenham, assim, extremamente bem. Você fala, meu Deus, nem eu desenho dessa forma. Desenho de palitinho ainda. Eles pintam muito bem, sabe? A letra maravilhosa. Então, assim, eles têm uma dedicação muito grande. É muito legal. E é interessante a gente entrar nesse assunto, né? Até para falar dessa questão de preconceito, né? Sim. Porque... E não só na questão de pessoas de fora. Esses dias eu estava escutando um outro podcast e a moça falava que ela tinha um filho que tinha, né, esse problema com autismo, e ela mesma sentia vergonha de sair com ele, porque ele gritava, né, ele se agitava muito, e ela sentia muita vergonha, até que ela passou por uma situação que ela foi curada disso. Como que os próprios pais, né, podem quebrar esse preconceito, até mesmo dentro da sua casa, ou com a sua própria família, quebrar esse preconceito? Eu acredito que é aceitar. E eles precisam entender essa criança, estudar um pouco sobre o caso do filho, né? E, assim, procurar ajuda é a melhor situação. E não é só um psicólogo, é fonoaudiólogo, uma terapeuta ocupacional, profissionais que deem esse parâmetro para ajudar ele a entender o processo e como realizar. Porque o autista é sempre algo muito repetitivo. E quando você tira ele daquela zona de conforto dele, ele entra em crise, dependendo do grau. E aí, tem muitos pais que sentem vergonha, mas a sociedade também, é o que você falou, é muito preconceituosa e não entende. E a gente precisa entender que, às vezes, acha que é uma birra, que é uma manha, e não é uma manha. A criança está em crise. E aí o pai tem que ter todo aquele apoio de quem está do lado para fazer com que o filho saia daquele É importante momento. os pais estarem bem atentos também aos filhos, né? Porque às vezes tem pais que têm filhos, e os filhos já estão ali na faixa de 8, 9 anos. E não percebem. Às vezes, não percebem que ele tem, né? Talvez algum tipo de deficiência. Hoje você vê que tem gente assim da nossa idade descobrindo que é autista. Sim. Mas por quê? Porque às vezes gosta de ficar isolado, porque gosta sempre de usar a mesma roupa, gosta de comer sempre a mesma comida. Então, acha que não é nada. E E a gente precisa entender, saber entender o espaço do outro, né? Esses são os primeiros sinais, então, para perceber. Sim, a socialização é muito importante. Se você vê que o seu filho está muito no canto, você vai por um shopping, vai na casa de um amigo, ele sempre quer ficar isolado, é algo de você realmente procurar aí um neurologista e ver os caminhos que essa criança está tomando. Se realmente tem, se não é, se é só a timidez, não é. Então, tudo isso a gente tem que ir buscando. A gente tem que ter um olhar muito aberto para isso. E além de tudo isso, só dá para fazer pela rede privada hoje? Ou as pessoas também têm acesso a isso dentro do SUS?
Os DAOs tem dentro do SUS, sim. Eles têm todos os parâmetros, porque eu trabalhei lá e lá dentro da onde a gente trabalhava, o SUS está lá dentro. Então, eles tinham todos os apoios. A questão do autista já é um pouco mais particular. Não que o SUS não atenda um neurologista, uma fonoaudióloga, só que eu acredito que o processo de espera é maior. Então, muitas vezes, para o pai, ele tem que procurar o mais rápido possível, particular ou na parte, né, de um convênio médico. E referente a, até voltado, né, como você falou, existem sim médicos no SUS e nos particulares. Para uma criança autista, como que funciona para ter uma conversa com uma psicóloga, algo assim do tipo, para ela poder trabalhar nisso? Precisa ter o acompanhamento com todos os profissionais. Ela tem que ter essa informação dos outros profissionais também. É muito importante eles sempre estarem em conversa entre eles, né? E a mãe ser muito sincera, né? Na forma de passar como é o filho, né? Não esconder. Porque na hora que você vai para um profissional, você tem que dizer aquilo que acontece. Entendi. Mesmo que a mãe não aceite, mas precisa, porque a criança, né, o filho precisa desse auxílio. E vai precisar por um bom tempo. É importantíssimo os pais estarem ali, né, ao lado dessas crianças, tendo um diálogo, ainda que sejam crianças especiais, mas procurarem, né, não só entender a questão da deficiência, mas também entender a criança, né? Entender a criança. Conversar com ela, dialogar com ela, porque eu acredito que mesmo portando esse tipo de deficiência, ainda tem algo ali para passar, né? Ainda tem algo que ela quer que a mãe veja, quer que a mãe conheça. Então, eu acho muito importante, né, ter esse diálogo. E é muito importante também a rotina. A rotina é o principal para eles. Assim, quando eu atendia crianças com autismo, a primeira vez que eu peguei, assim, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Assim, mesmo tendo tudo planejado, mas eu não tinha rotina. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um painel de rotina. E aí, toda vez que ele chegava, eu já tinha a rotina preparada. Então, conforme a gente ia fazendo, ele ia arrancando e ele entendia que aquilo tinha sido finalizado. E assim, eu consegui realmente desenvolver muito mais o meu trabalho com ele do que eu chegar e falar, nós vamos fazer isso. Para eles não tem como. Muitas vezes, alguns são visuais. Então, ele visualizando que ele vai agora ler um livro ou que nós vamos ouvir uma história, é mais fácil. Isso é bom para os pais também fazerem dentro de casa, né? Colocar ali na geladeira um imãzinho, num papel simples, básico, né? Até uma pessoa amiga nossa de Curitiba me ligou esses dias. Posso passar teu telefone? Que eu tenho uma amiga que descobriu que o filho é autista. Eu falei, pode. E eu nem conversei muito com essa mãe, assim, né? Pra entender. Eu já fui falando o que eu conhecia. Aí, ela, na hora, depois ela me retornou e falou, Ellen, você falou totalmente tudo aquilo que eu tenho vivenciado. Aí eu falei pra ela, a primeira coisa que você precisa fazer com o seu filho é a rotina. É a rotina. Porque ele vai entender muito mais. Muitas vezes ele tem, acho que 3 anos. De 3 a 4 anos não é muito verbal. Que nem todos são verbais. E aí eu falei, então você precisa realmente ter a rotina. Porque daí, às vezes, ele aponta e você vai ajudando ele para ver se ele consegue desenvolver essa fala. Mas sempre com os profissionais ajudando aí. Se até nós, né, que somos adultos, não consegue ter uma organização, às vezes, da rotina, imagina para essas crianças especiais. É verdade. Fico imaginando isso. E para eles, a rotina é muito importante, né? E, Ellen, você já trabalhou com crianças hiperativas? Eu sou uma. Essa daí é bem Gente, eu sou rapidinha. hiperativa. Não, eu sou hiperativa. Né? Na escola, a gente convive com muita criança hiperativa. E não é muito diferente, né? Na verdade, a questão dele é a concentração e a questão no momento de ficar em silêncio ou naquele momento onde está fazendo uma atividade, é realmente parar e se concentrar. Eu sou hiperativa, eu sou uma pessoa que se eu vou num lugar, eu vou numa palestra, eu vou em algum ambiente que não me chama a atenção, eu já levo um caderno. Por quê? Porque eu sei que aquilo não vai ser bom para mim, eu não vou me retirar, porque por educação. Eu começo a desenhar, é assim que eu faço, o povo dá risada, mas é assim que eu faço. Já procurei um neurologista? Já procurei uma neurologista. Não quis me dar remédio, por quê? Porque falou, Ellen, você se formou, fez as suas pós-graduação, conseguiu trabalhar, por que eu vou te dar remédio hoje? Mas talvez para mim seria bom, porque muitas vezes eu sofro, né? Entendi. E interessante entrar nesse assunto, até para falar a questão de foco, né? E concentração para as pessoas que têm problemas, que têm algum tipo de deficiência, né? Que são especiais. Como que pode ter esse trabalhar, né? Para manter a concentração delas e o foco em algo? Igual, no caso, quando eu trabalhava na PS DAO, eu usava giz colorido.
Por quê? Porque eles gostavam de tudo colorido. E tudo lá é muito... A gente tem que usar letras muito grandes e fazer desenhos, né? Porque nem todos desenhavam. E a gente... Vamos fazer uma casa. Como é que é uma casa? Então, assim... a casa... O que precisa? É o telhado. Daí eu fazia o telhado. Então, eu usava muita cor colorida com eles. Muito cor, assim, que chamasse atenção. Para poder realmente trazer eles para perto de mim. Para falar, não, vamos lá, vamos conseguir. E eles faziam. E aí, no final, eu corrigia o caderno. Colocava sempre um adesivinho. Sempre colocava adesivo. Então, o adesivo, quando é para criança, eu sempre incentivava eles essa importância, né? Da organização do caderno, tudo. E eu conseguia e era muito bom. É importante entender que também cada um tem um processo de aprendizagem diferente do outro, né? Sempre, até a gente, aprendem mais vendo, outros mais escutando, outros mais escrevendo. E isso acontece também no meio das crianças que são especiais. Sim. Cada um tem o seu processo. Não tem como a gente fazer. Eu fazia, sim, atividade igual para todos. Porque era uma sala de aula e aí a gente não tinha como eu fazer diferente. Só que a gente sabe a particularidade de um é mais lento, o outro é mais rápido. Então, a gente tinha que ter um pouco de ponderação na atividade. Igual eu não posso fazer 5 atividades igual a uma escola hoje regular. Não, a gente fazia 2 atividades para ficar uma tarde inteira, de repente, desenvolvendo. Porque não é só fazer, você tem que explicar. E eles é muito prática. Não é só falar, o gato. Não, que gato? Não, tem que, às vezes, levar a figura de um gato. Mostrar, isso aqui é um gato. Como é que escreve gato? Então, assim, é tudo muito visual, a parte deles. Entendi. Na parte da formação, voltar um pouco pro profissional. Surgiu uma dúvida referente à formação da pedagogia, né? Querendo ou não, tem que ter sim um tratamento especial para crianças autistas, crianças que têm deficiência de Down. Na educação, na faculdade, algo assim do tipo, eles ensinam bastante isso? Eles martelam em cima disso? Na pedagogia, ou não? Não. Na pedagogia, a gente aprende na parte pedagógica. Se a gente quer aprender algo nessa área, a gente tem que fazer uma pós específica nessa área. Mas às vezes eu não lembro, indo, vou né? falar bem, mas não lembro da faculdade, né? Também me formei há 20 anos atrás. Mas de ter falado, educação especial tem que fazer isso. Não. Porque não era tão forte essa questão de educação especial e de autismo, como a gente vê hoje. Então, assim, eu fui estudar educação especial e autista para entender um pouco mesmo o que a gente tem recebido dentro das salas de aula. Na faculdade temos também, bastante. Né? E, assim, a gente vê que tem as leis, né? Mas não é todas as escolas que acatam, que eu digo assim, que tem um tutor para ficar. Hoje, a maioria das escolas particulares, e também eu percebo pelo municipal, tem realmente professor de apoio, que é os auxiliares. Bacana. Isso ajuda. E essa pós em psicopedagogia, você percebeu que é algo realmente completo e que te ensina realmente na prática, né? Como é lidar com essas crianças que são especiais? Na verdade, a psicopedagogia me ensinou a trabalhar com dificuldades de aprendizagem. Entendi. O que me ensinou a ter esse conhecimento de educação especial foi a pós de educação especial e inclusiva, né? Entendi. Porque hoje a gente fala muito de inclusão. Entendi. Voltando pra pedagogia de novo, né? Pra graduação. Você, Ellen Muniz, você acha que hoje deveria sim ter um estudo, uma matéria referente a isso? Eu não sei te dizer se já não tem. Porque na época que eu estudei, não tinha Libras. E hoje tem a formação de Libras dentro da pedagogia. Eu acredito que hoje, nos cursos de pedagogia, devem realmente ter uma disciplina, ou já deve existir é uma disciplina que pontua realmente o que a gente tem vivido hoje na sociedade. Que há 20 anos atrás isso não era... Eu jamais imaginaria que eu era hiperativa. Foi descobrir depois que a sociedade foi trazendo isso mais para perto de nós, né? Entendi. E começou a dar nome, vamos dizer assim, em cada situação. Igual a ansiedade, né? Muita gente não sabia por que era dessa maneira, até que entendeu que realmente tinha ansiedade. Né? Porque querendo ou não, né? Às vezes, a gente, até mesmo nas salas, quando eu era mais novo, né, minha sala tinha crianças que eram ansiosas, sofriam de ansiedade, autistas, né? Você, criança, não percebe, né? Sabe. Tinha, mas a gente não tinha nome, não existia essa... E às vezes, como as professoras lidavam, não era tão importante quanto hoje. Exatamente.
É igual a gente falou em outro podcast, né? Hoje a gente é uma das gerações mais ansiosas que já existiu, né? E hoje eu acredito que, claro, que os pais têm um papel importantíssimo na educação dos filhos. Sim, Só que eu muito. vejo que na educação, né, dentro das escolas, os professores hoje têm atuado de uma forma muito importante também. Sim. Muito. Principalmente, eu vejo muitos professores trazendo muita coisa da psicologia para aplicar em sala de aula. Mas a gente que faz pedagogia, a gente acaba aprendendo muito na parte psicológica. Porque a gente acaba fazendo esse trabalho, né? Muitas vezes a gente convive com crianças que estão sofrendo abuso, né? Que está sofrendo bullying. E muitas vezes a criança não demonstra. E com aquele jeitinho de professor, a gente tem um jeito de trabalhar, a gente começa a descobrir, tirar dessa criança o que está acontecendo por fora. E é muito importante. E o que você acha que vem ocasionando muita grande, né? Muitas pessoas tendo ansiedade? O que pode trazer muito isso, tanto dentro de casa, quanto na escola, quanto na rua? O que está dando ansiedade, até isso. Eu também tenho ansiedade, tenho crise de ansiedade. Eu acho que é o mundo que a gente está vivendo. Tudo hoje é muito rápido. Tudo. Né? Sociedade em geral está desse jeito. A gente percebe que a pandemia veio para mostrar realmente como as pessoas estão. Porque a gente achava que estava todo mundo perfeito. Todo mundo está bem, não é. E veio para encadear muito mais, mostrar que as pessoas não estão bem psicologicamente. É verdade. Eu acredito que a Ellen de hoje não é a mesma Não Ellen é a mesma. que iniciou, né, para fazer Não, pedagogia de maneira nenhuma. antes de dar aula. O que mais mudou, assim, na sua vida, para você, depois de todo esse tempo, Desse dando trajeto. aula, né, estando com essas crianças especiais, qual foi a maior lição que você aprendeu em todo esse tempo? Não murmurar, gente. Porque, assim, às vezes a gente murmura e reclama de coisas tão pequenas da nossa vida e a gente não tem noção do que esses pais que têm, assim, recebido esses anjos, a gente fala, né? E a gente reclama por coisas pequenas e eles não. Você vê eles sorrindo, enfrentam realmente algum tipo de preconceito. Sim, né? De dificuldades, sim. Mas, assim, você vê os pais sempre sorrindo, a criança se desenvolvendo. E isso para o pai, acho que é a melhor coisa que tem. Entendi. E qual frase você deixaria, assim, para descrever o que é dar aula para as crianças especiais? Uma palavra que eu posso dizer, assim, é amor. Porque, assim, o amor, ele prevalece, ele vence todos os obstáculos. Sim, com certeza. E hoje eu vejo as crianças, assim, eu já chego perto. Coisa que antigamente, muitas vezes, a gente tinha aquele certo receio. E depois que você trabalha com isso, vê de perto o que esses pais vivem, né? O que essas crianças realmente, às vezes, passam com os pais, você já tem um olhar diferente. E isso é gratificante. Eu, assim, como pessoa, mudei muito. Na minha parte profissional também, me fez olhar com outros olhos. Eu falo que esses anjos, porque eles são anjos. Anjos que vieram para deixar, assim, a sociedade mais alegre, trazer harmonia. Massa. E teria algo que você gostaria de deixar para os pais, né? Que talvez estão aí no início ainda desse processo, né, educacional, que tem uma criança que é especial em casa, que às vezes ainda está tentando se conformar com a situação, está tentando entender ali o que está acontecendo. Teria algo que você gostaria de deixar para esses pais? Sim, eu queria dizer que você tem anjos dentro da sua casa. Procure ajuda de profissionais, é muito importante. Tem apoio da escola, da família. A família é a sua base para esse apoio. E vocês vão conseguir se desenvolver com esse filho que vocês possam ter, porque eles são amorosos demais e eles não vieram ao mundo para nenhum objetivo. Eles vieram para fazer a diferença, mesmo do jeitinho especial que eles têm. E eu amo muito eles, né? Essa geração especial. E que vocês puderem aí, busquem ajuda. Eu acredito que tem muitos até que se questionam, né? Porque de Deus ter dado essa missão para eles, né? Aí a gente não tem essa resposta. Mas tudo tem um propósito, Tudo né? tem um propósito. Deus... Eu acredito que Deus não dá nada pra gente que a gente não possa né, suportar, que a gente não possa levar adiante aquilo. E ainda mais, eu acredito que é uma grande responsabilidade, né? Deus dá, né, a esse pai, a essa mãe, né, uma criança especial para ele cuidar. A palavra já diz tudo, né? Uma criança especial. Especial. A gente fala que são anjos. Anjos que vieram para tocar, mudar. Muitas vezes, eu não entendo. É o que você falou. São propósitos. Mas o pai que tem um filho especial,
ele sabe o propósito que essa criança veio. Às vezes é para mudar algo dentro de nós, dentro da nossa família. E isso faz a diferença. E como você, né? Por mais que você ajudou muitas crianças especiais, eu tenho certeza que ele te ajudou muito na sua caminhada. Sim, me tornando uma pessoa cada dia melhor. Porque eles fazem isso com a gente, fazem com que a gente se torne uma pessoa melhor. E olhar o mundo mais leve. Porque para eles é tão leve. A gente conversa com eles, brinca com eles, dança com eles. E para eles é tudo leve, assim. E é bom, isso faz com que a gente se sinta muito bem. Uau. Incrível. É lindo a gente ver, né, a maneira com que você fala, né? O amor que você fala, os cuidados a eles. E é muito lindo a gente ver isso, principalmente em pessoas que estão atuando na área da educação hoje, né? O quanto que isso é necessário hoje. Porque eu vejo que tem muitas crianças que às vezes não recebem um amor em casa, mas dentro de uma escola, dentro da educação, recebem esse amor. Às vezes passa mais dentro de uma escola do que dentro de casa. Hoje a família, às vezes, é dentro da escola, né? Exatamente. E a gente conhece muito mais, às vezes, o aluno do que os próprios pais que conhecem os filhos. Isso mesmo. Ellen, muito obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje. Tenho certeza que é um conhecimento que, às vezes, é até meio difícil de falar, né? Às vezes, muita gente não quer falar sobre esse assunto. Mas eu medo, acho... né? Isso, mas eu acho muito importante trazer isso aqui exatamente para quebrar esse preconceito, né? Porque são pessoas normais, porém que têm uma qualidade especial, né? Então, é muito importante a gente trazer isso daqui, quebrar tabus, quebrar preconceitos, né? E trazer isso mais para atualmente, né? Onde, às vezes, as pessoas preferem esconder, preferem não falar, preferem guardar para si, mas é importante a gente trazer hoje e falar sobre isso. Quero agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que não é fácil estar aqui. Não, né, mesmo, viu, falar. Gente? Mas muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, eu fico muito feliz, fiquei honrada com esse convite. É pouquinho, sim, do que eu sei, eu gosto muito de estudar essa área, ainda tenho muito para aprender, mas... É isso. Dá pra vir numa próxima, né, gente? Pra trazer mais conteúdo aqui, hein? E é isso, né, Gabi? Ame mais e cuide-se mais, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Pedro, também. Eu que agradeço novamente. Por estar aqui com a gente. Quero participar mais. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que assistiram até aqui. Como vocês já sabem, né? Curte esse vídeo, comenta aí. Se você tem uma criança especial, deixa aí pra gente também. A gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história. Já deixa aí nos comentários também os próximos assuntos que você quer ver aqui no nosso podcast. Nós estamos abertos a ver o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo tanto o Instagram da Ellen, né? Pro pessoal que quer te conhecer melhor, quer saber mais sobre você. A gente deixa aí no Instagram, na descrição. Vou deixar também o link do nosso site para você estar conhecendo nossa linha completa de produtos. E, gente, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque tem produto para tudo lá, tá bom? Família inteira, né? Isso. E tem um cupom de desconto especial para você ter um descontinho aí na sua compra, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram até aqui. Um grande beijão e até mais.